Eu diria, Evaristo, que escreve bem e fala bem quem lê muito. Ponto. Então, esse é um ponto fundamental. Sim, Né? sim. Eu sou de uma época em que nós valorizávamos o processo de memorização na educação. Então, eu adorava participar de Olimpíada de tabuada, Olimpíada de gramática, de verbo, isso tem valor. E eu queria começar perguntando um pouquinho mais sobre a sua história, professor. Como que o senhor veio parar aqui em Uberlândia, que eu já sei que é de fora, veio lá do nosso querido estado de São Paulo. E aí depois a gente entra um pouquinho mais nesse assunto da oratória, da carreira em si, misturado com a oratória, o que a oratória influencia na carreira de qualquer político, de qualquer profissional, de qualquer professor e assim por diante. Certo. Me conta aí um pouquinho como que funcionou a chegada no Uberlândia. Eu sou natural de Campinas, estado de São Paulo, né? Sim, sim. A minha mãe perdeu o primeiro filho e aí eu, meu irmão, todos os meus primos e primas fomos nascer em Campinas por conta de condições médicas mais adequadas na oportunidade. Uhum. Eu fiz uma trajetória, eu estudei em escola pública a vida toda, né? Numa época em que a escola pública era melhor do que atualmente, porém autoritária. Menos. E menos oportunidade. E menos oportunidade. Menos oportunidade. É importante dizer isso. Uhum. Eu vou, inclusive, mostrar uma foto aqui, já no começo da nossa conversa. O Evaristo já viu a foto, que é o seguinte, olha. Não sei se dá para ver aqui bem de perto. Perfeito. No YouTube está perfeito. Só sobe um pouquinho para o Instagram agora. Vai lá. Vejam. Isso, essa é uma foto da formatura do pré-primário. Quem é esse gordinho aqui ao microfone? Sou eu. Por quê? Que legal. Aí tem um aspecto biográfico que eu acho que tem a ver com a nossa conversa. Eu fui, na minha infância, adolescência, juventude, ainda sou na vida adulta, obeso. Né? Obeso. Dos 4 anos em diante, eu fiquei obeso. Isso foi motivo daquilo que hoje se chama bullying. Eu fui vítima disso. Né? Bom, a forma de eu compensar isso e o fato de sempre ser o último da fila na aula de educação física foi desenvolver a habilidade da fala. A habilidade da fala. Então, começa um pouco por aí. Né? Legal, eu fiz toda a minha formação acadêmica. Eu fui seminarista, né, em Jundiaí, seminário católico. Isso já me obrigou a ter interlocução com o público. Né? Posteriormente, eu fiz a minha formação na Unicamp. Eu saí do seminário, eu fiz graduação em Ciências Sociais na Unicamp, fiz mestrado. Antes de terminar o mestrado, também em Sociologia, eu vim para a UFO por conta de um concurso público, em 1993. Legal, legal. Então, eu tenho assim eu cheguei na Universidade Federal de Uberlândia por esse caminho. Aí, ao longo da conversa, vamos revelando outras picardias da trajetória. 30 anos de UFO, olha que legal. Você tem uma boa história aí, porque de lá para cá, muitas coisas aconteceram. Muitas coisas. Tanto para o bom quanto para o ruim. Nós estamos agora num momento delicado quando se trata de Universidade Federal, né? E, ao mesmo tempo, já estava delicado, agora com a pandemia está mais um pouquinho. Mas me chamou a atenção aqui, porque você falou sobre a questão do seminário, né? Eu curto muito, não sei se você acompanha, se você já assistiu palestra, do Mário Sérgio Cortella. Sim. A história dele de orador começou também na igreja. Exatamente. A história dele começou na igreja. Aí as pessoas perguntam, como que você fala sem olhar para um slide? Como que você fala do jeito que você fala? Aí ele, não, é porque eu tive que aprender e eu era criança quando eu tive que aprender. Então, toda vez ele tinha que falar em público. O seminarista faz a leitura da Bíblia e tal, mas tem aquele momento que você olha para o público e você fala. E uma coisa que, assim, você só está puxando aqui algumas ideiazinhas. Nós estamos falando de sistema educacional, né? Falamos agora mesmo que antigamente você tinha qualidade, mas não tinha quantidade. Hoje, talvez você tenha uma quantidade, mas precisa trabalhar bastante a qualidade. Mas, se você pensar bem, nosso sistema educacional não trabalha esse tema em momento algum.
E eu diria... esse tema de oratória, de você pensar sua carreira por meio da sua palavra e por meio da sua eloquência, da sua retórica e assim por diante, arguição e tal. E eu diria, Evaristo, que escreve bem e fala bem quem lê muito. Ponto. Então, esse é um ponto fundamental. Sim, né? sim. Eu sou de uma época em que nós valorizávamos o processo de memorização na educação. Então, eu adorava participar de Olimpíada de tabuada, Olimpíada de gramática, de verbo. Isso tem valor, porque você tinha que estudar, você tinha que ler, se apropriar do conhecimento já produzido por outros, ainda que você possa ver problemas, lacunas. Então, a leitura, para a minha geração, e não era a leitura de um texto que cabe na tela de um smartphone. De um Twitter, não é um Twitterzinho de poucas palavrinhas, né? O número médio de páginas que eu tinha que ler como estudante de graduação na Unicamp, entre 86 e 90, era de 500 páginas semana. É muita coisa. Se eu der um quinto disso para os meus estudantes na UFO, eu corro o risco deles pedirem o meu impeachment. Com certeza. Não, corre risco, entendeu? Não. Você tem, assim, quase que certo, né? Mas a gente tem que entender que as coisas cambiaram, né? Mudaram. E a leitura, ela está um pouco diferente hoje em dia. Eu tenho medo só da qualidade da leitura. Isso. Então, a leitura foi uma base muito importante. A minha mãe era professora, embora não tenha exercido a profissão, mas ela era formada no antigo magistério, né, que seria o equivalente... Segundo grau. Segundo grau, né? Então, minha mãe era professora, estimulava muito a leitura, e a leitura foi a base para as 3 dimensões da minha trajetória, que tem a ver com oratória, com essa habilidade de falar, de tentar falar bem em público. Eu critico muito a definição de oratória como retórica. Depois a gente debate isso. Sim, vamos debater. Eu acho que não é retórica, é outra coisa. Não, uma diferença enorme. Tem uma diferença enorme. Quer dizer, o falar bem, o apresentar bem os argumentos, no sentido de ser entendido por qualquer público. Isso. Então, isso é oratória. Isso é oratória. Então, eu tive... A leitura foi a base para que eu desenvolvesse isso em termos de formação escolar, de seminário, de professor e depois na militância política. Né? Então, se eu te perguntar que a raiz de uma boa oratória está lá na leitura, em tese a gente poderia sintetizar isso. Sim. A base do bem falar significa, ela está dada pelo domínio da linguagem. E a linguagem, aquela que melhor comunica, é a linguagem escrita, porque você tem que pensar no que vai escrever. Sim, você vai falar bem, você pode falar de maneira mais simples do que está nos textos que você lê, se você dominar o mais complexo. Olha que legal, não sei se você leu, mas semana retrasada, eu acho que eu postei não sei se foi essa semana ou semana retrasada, tem que dar uma olhada aqui, sobre a questão, a oratória na escrita. Eu vi a sua postagem. E aí, nesse post, eu falei isso que você está falando. É importante a gente pensar, na hora de você escrever, você tem... Peraí, eu vou escrever, mas vou escrever o que eu quero falar. Então, eu tenho que preparar a minha fala para eu passar para o papel. É mais ou menos nesse processo. Mas tem um princípio metodológico em Marx, que é assim, ele diz: a anatomia do homem é a chave para se entender a anatomia do macaco. Olha que interessante. Inverteu tudo, né? Eu não vou partir do mais simples para entender o mais complexo. Ao contrário, eu vou conseguir abordar estágios mais simples dominando o estágio mais complexo. Com a linguagem, a mesma coisa. Perfeito. Eu consigo me fazer entender, desde que eu não seja arrogante, que eu não seja retórico, indiferente aos públicos, eu vou me fazer entender melhor diante de qualquer público se eu souber do que eu estou falando, se eu tiver conteúdo a ser traduzido para os vários níveis de linguagem. Perfeito, perfeito. Um pouco, esse é o princípio metodológico
que eu tenho nessa questão. Aquela velha historinha, né? Se a sua vovó não entendeu o que você está falando, preocupe-se. Alguma coisa está errada. E aí nós tocamos em algumas palavras aí, arrogância, indiferença, e a gente até defende muito quando está conversando com os alunos, porque existe a pessoa firme, existe a pessoa arrogante. Existe a pessoa tímida e existe o indiferente, que é totalmente diferente. Não tem nada, porque o tímido, ele tem o medo de olhar para as pessoas. O indiferente, ele não olha por desdenho. E para mim, até tem um e-bookzinho aí que fala, que eu escrevo, que a indiferença é um dos maiores pecados que nós temos do orador, porque ele só consegue enxergar o que ele fez, o que ele está fazendo e o que ele fará. Ele não enxerga o público, ele não enxerga as necessidades ali do ambiente, e ele só enxerga o que eu fiz, o que eu faço, o que eu farei. E assim a gente desconecta do público, né? Eu acho muito interessante a concepção teórico-metodológica de Paulo Freire. Aliás, a minha primeira experiência em sala de aula, Evaristo, foi com alfabetização de adultos em favela. Antes de eu entrar em sala de aula, ainda na condição de seminarista, eu ia para a favela trabalhar com alfabetização. E eu trabalhei com aquilo que equivocadamente chamam de método Paulo Freire. Eu tenho uma entrevista do Paulo Freire em que ele diz: eu não criei método nenhum. Sim, eu tinha uma concepção teórico-metodológica que dizia o seguinte: todo mundo lê. Antes de eu ler a palavra, eu leio a vida. Sim. Então, se você chega numa comunidade periférica e leva a panela vazia, você tem, a partir da leitura sobre por que aquela panela está vazia, leitura da vida, do drama da desigualdade, do drama da fome. A partir da leitura disso, você pode ler a palavra panela. E não com letras, com sílabas. Sim. Então, assim, essa foi uma experiência. Veja, eu era seminarista, fazia filosofia, vinha de uma escolarização de bom nível. Sim. Você sabe que até hoje, o que eu acho que sei de gramática, eu devo à minha professora de português de 5ª série. Caramba. Genial. É porque a base, o Fundeb que nós estamos aí na briga nos últimos dias. Exatamente. Se atuar na base, o resto ajuda no desenvolvimento, né? Agora, não adiantava eu chegar na favela da Vila Ana, em Jundiaí, e querer jogar a retórica filosófica. Eu tinha que ter empatia com aquele público. Né? Gente, total. Então, a minha escola... Por isso que quando eu vim para a UFO, prestei concurso, em que prova eu desempatei a disputa com o segundo colocado? Oratório. Na didática, na prova didática, na aula. Porque eu tinha uma escola anterior, que era a escola de favela, que era a escola de dar aula na rede pública em São Paulo, que eu trabalhei também. Eu dava aula no noturno. Quem dá aula no noturno tem que público. Classe público, trabalhadora que estuda à noite. E assim, em tese é uma forma de excluir no nosso sistema de educação. Quem vai para a noite é aquela pessoa que ela vai parar o quanto antes de estudar, e se ela for até o 2º grau, já é uma vitória enorme. E são apagados, são esquecidos pela sociedade, porque geralmente já são pessoas de idade ou pessoas que trabalham o dia todo, e são esquecidos pela própria escola em si, né? No sentido de você não dar a condição que precisava dar. A escola pode ter uma condição mais ou menos de dia, que está todo mundo vendo, de noite ninguém está vendo nada, e aí você dar aula para essas pessoas é uma superação para fazer com que elas aprendam. Já chega cansado e tudo mais. Eu vou confessar algo que poucas vezes eu confessei na vida, tá? Olha a honra, hein? Vai lá. Olha só. Sabe quais foram as primeiras disciplinas que eu ministrei na minha vida de professor? Eu ainda era estudante de graduação, não tinha acabado. Eu estou falando de 88, 89. Lá em Jundiaí, na Vila Hortolândia, periferia. Eu dei aula de Educação Moral e Cívica e OSPB. Nossa que eram disciplinas da ditadura militar. Total, eu estou lembrando. Para nos doutrinar. É claro que o conteúdo era outro. Era outro, né? Eu não dava... Mas o que acontecia? Eu dava esses conteúdos
em OSPB, por exemplo, eu dava ciência política. Sim. Em educação moral e cívica, eu discutia temas de ideologia. Mas eu não podia falar ideologia. De jeito nenhum. Então, veja, a valorização da leitura, a experiência da alfabetização de adultos na favela e a experiência de dar aula na rede pública estadual à noite para trabalhadores e trabalhadoras que estudavam no período da noite, isso me deu essa condição. Então, eu já vinha, como mostrei naquela foto no início da live, eu não tinha timidez, era uma coisa que não fazia parte da minha história. Eu tinha que me afirmar de alguma coisa. Eu já levava tanta pancada por ser o gordinho, o último da fila na aula de educação física, eu tinha que saber alguma coisa, e foi por aí. Então isso me deu condições de não ter essa dificuldade de falar em público. E essa sua história, ela prova, simplesmente ela concretiza o que a gente acredita muito quando está ensinando as pessoas a falar em público, que a palavra, ela tem um poder enorme. Você, em tese, você se impôs, né? Não é se impor naquela palavra, naquele sentido eu me coloquei, né? Você se colocou por meio das palavras, e isso fez com que... Imagine se você não tivesse essa experiência. Como que seria a sua vida se você fosse aquela pessoa que não tivesse a oportunidade do seminário, que tivesse um pai, uma mãe bem fechado mesmo, aquele pessoal que... Isso aqui não é conversa para criança, sai daqui, fica quieto aí, cala a boca e tal. Imagine, e isso acontece até hoje. A gente está falando de 30 anos atrás, 30 anos não, né? Estou falando de você com 5 anos, dá o quê? Dá uns 40 anos atrás, né, mais ou menos? E aí? Sim. Não, com 5 anos, dá 51 anos atrás. Opa, uma boa ideia. Quase acertei. Então, assim, isso nós estamos falando há 51 anos atrás. Como seria o professor Edilson se a conduta, as oportunidades da vida dele fossem diferentes? Fosse aquela oportunidade de uma família mais fechada, mais autoritária, o ambiente da escola não te dá esse espaço. Dentro da escola, eu tenho certeza que você não tinha esse espaço, e você achou aonde? Lá no seminário. Agora eu queria puxar um detalhe aqui. Você conhece o professor José Pacheco, da Escola da Ponte? Não, já ouviu falar dele? Não conheço. Então, ele tem um negócio, assim, uma figura, figura. Eu estava aqui em Uberlândia esses dias, a prefeitura patrocinou, junto com outras empresas, um mega evento de educação, trouxe esse cara de Portugal. Ele é hoje vivo, é tipo um Paulo Freire vivo, só para você ter uma noção. E eu fui no evento, sabe quantas pessoas tinham no evento? 30 a 50 pessoas no máximo. Cabia 300. Trazer uma sumidade dessa. E aí ele conta na palestra dele o seguinte, que ele, no Brasil, quando ele chegou no Brasil, vai visitar escolas de... Ele tem um projeto âncora, não sei se você já ouviu falar o projeto âncora em Jundiaí. Sim. Então, ele que meio que monitorou o projeto âncora junto com o pessoal, há muito tempo, faz tempo já que ele vem acompanhando. E aí ele conta que foi dar uma palestra, o professor fala, não, o aluno aqui não escuta, o aluno aqui não sabe escrever, o aluno aqui não sabe ler, o aluno aqui não sabe um punhado de coisa. Aquela reação, né? Aí ele, mas não sabe nem ler? Aí, não sabe ler não, aluno de 14 anos aqui não sabe ler não. Eu próprio, vocês que sabem, não sabe. Ele chama 5 alunos aí para mim. Aí chamaram lá, vieram, aquela velha historinha que você estava comentando ali atrás. Ele projetou o símbolo da Coca-Cola. Lê isso aqui para mim, Coca-Cola. Projetou o símbolo da Toyota. Lê isso aqui para mim, Toyota. Isso. E aí no final, vocês falaram que eles não sabem ler, tá lendo até em japonês? Pois é, exatamente. Então isso. Tudo a gente trabalhar o contexto e a gente buscar falar aquilo que as pessoas estão acostumadas a vivenciar. E que você falou o negócio da panela aí, né? Da vida, né? O movimento estudantil demais, empurra. Demais. Então são várias possibilidades para você perder a vergonha, viu, Moacir? Até de falar no telefone. O professor Moacir registrou isso aqui. É isso mesmo. O Moacir, aprendi a falar em público no movimento estudantil, olha que legal, jovem. Me ajudou demais também, na época de Uni e tal. São vários caminhos. A igreja, para mim, foi uma grande escola,
né? Você imagine você conversar com um bispo que quer enquadrar você, mandar você fazer teologia em Roma. E o seminarista aqui, militante da teologia da libertação, falava, não, eu quero fazer teologia da libertação na PUC de Campinas. O resultado foi que eu saí do seminário por causa disso, né? E aí tem uma escola anterior a isso tudo, que é a escola da minha família. O meu pai e a minha mãe nunca se impuseram pelo argumento da autoridade. Nunca exigiram que eu os chamasse de senhor e senhora. Eu tive uma escola do igualitarismo dentro de casa, né? Havia uma divisão de tarefas, não exatamente aquela ideal, mas havia uma divisão de tarefas. Então, foi uma escola do tratamento respeitoso, porque as pessoas eram pessoas, não porque ocupavam posições. Então, isso me deu... Por que eu ia ficar inibido? Vou contar um outro episódio aqui. Eu estava na Rádio Difusora de Jundiaí, num debate, né, ali pelo ano de 1988, né, ainda o processo de final do governo Sarney, né? E foi entrevistado o coronel Erasmo Dias, que havia sido comandante de uma invasão da PUC São Paulo pela Polícia Militar. E eu era o outro debatedor. E eu estava diante de um comandante da ditadura, da tortura. Ele ajudou a formar a Operação Bandeirantes. 8 anos atrás. Um maluco. E aí, lá pelas tantas, eu falando da ditadura que havia matado, assassinado, ele falou, não, senhor, o senhor não pode falar isso porque o senhor não entende nada de morte. Eu falei, é verdade, quem entende aqui é o senhor. Porque o senhor matou. O Erasmo Dias bateu na mesa assim da rádio, do estúdio, saiu e foi embora. Ficamos eu e o jornalista. O apresentador, o jornalista. Eu não me intimidei. Então, acho que isso... Era o meu lado moleque, viu, Evaristo? Acho que hoje eu faria pior. Rapaz, deixa eu te falar. Agora você contextualizou uma diferença que eu acho que é importante para quem está aqui. Nós temos algumas perguntas e é interessante a gente responder essas perguntas no nosso bate-papo. Mas aí você contextualizou um negócio que lá no início nós falamos sobre a questão do conceito de oratória e o conceito de retórica. O que você fez com o general, né? É Coronel Erasmo Dias. O que você fez com o coronel foi retórica. Você derrubou ele com a retórica. E a oratória, só para a gente alinhar aqui, oratória é aquilo, é você se fazer entender para um público de 2, 3 ou de 1000 pessoas. A retórica é você argumentar em cima de alguma coisa que vem e você não é vencer, você conseguir convencer aquela pessoa que o argumento dela não tem fundamento. E muita gente pensa que oratória é retórica e não é. A retórica existe um debate, né? A oratória não necessariamente existe um debate, pode ser apenas você falando e as pessoas refletindo e depois saem dali e tomam alguma ação. Isso. Posso pegar uma perguntinha aqui bacana que foi feita pelo colega? Ele falou sobre as artimanhas da oratória na política. Eu vou te perguntar porque eu quero saber da sua experiência. E se tiver alguma coisa que eu possa complementar com a parte técnica, eu complemento. Mas se tiver tudo ok, vida que segue. O que você acha que é artimanha? O que você acha que ajuda na oratória na política? Eu prefiro aqui mandar um abraço para o Franco, né? Nosso ex-estudante aqui na UFO. Tá aí, Cabo Franco. Opa. Eu prefiro, Franco, ao invés de artimanha, eu prefiro usar o termo sagacidade, inteligência, né? A primeira questão que você tem que ter em conta é para que público eu vou falar. Isso não significa diluir o seu conteúdo, mas encontrar a linguagem apropriada para ser entendido. Falar bem não é buscar falar muito, né? Falar muito, nem buscar termos rebuscados, que as pessoas olhem para você e digam, nossa, mas ele fala bonito. Não me interessa falar bonito. Me interessa ser compreendido na linguagem de cada público. Então, vou mostrar aqui, vou aproveitar o gancho
Vou mostrar primeiro aqui no YouTube, né? Esse de jaqueta vermelha é o coordenador do comício, sou eu. Igual, né? Aí, tá vendo? E ao meu lado, Aloysio Mercadante. Legal. Eu estou aqui num comício da campanha do Plínio Arruda Sampaio, candidato a governador do estado de São Paulo. Nessa outra aqui, eu estou ao lado de quem? Do ex-presidente Luiz Lula. Inácio. Embora a minha barba, neste momento, fosse mais expressiva do que a dele, eu estou do lado do Lula. Por que eu estou mostrando isso? Porque aí eu estava em 2 comícios com público diverso. Naquele momento não eram apenas militantes, havia populares, o povo. Né? Comício então, antigamente era um evento, né? Era um evento as pessoas, importante. Se vestiam, se embelezavam para ir assistir. Então, o primeiro recurso, Franco, o primeiro recurso é você saber para que público você vai falar. Evidentemente, eu não vou me colocar numa palestra acadêmica, num evento científico, na UFO, ou eu não vou me colocar exatamente com o mesmo linguajar, os mesmos recursos de oratória que eu vou usar num comício ou num debate político. Né? Então, você tem que se adaptar, não quanto ao conteúdo, mas quanto à forma que comunique da melhor maneira possível o seu conteúdo em função do público. Perfeito. Muito falado aqui em todas as lives, a gente tem uma pergunta parecida e você foi pontual. Primeiro, o foco da apresentação não é você, o foco é o público. Isso. Se você perdeu o foco do público, você perdeu a apresentação, você quebra totalmente a conexão. Beleza, beleza. E o que você já teve de difícil? Você já teve algum momento que você foi fazer uma apresentação em algum lugar e ali você falou, caramba, o friozinho da barriga que sempre vem, mas agora veio diferente mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Tem algum... E por que aconteceu? O que você acha que aconteceu? Tem um episódio, antes disso, mais um registro. Você usou uma expressão aí, é preciso ser pontual. Exatamente. Você tem que ser didático, no bom sentido da palavra. Sim, sim. Você não precisa ficar cheio de trololó. Você tem que ser didático. Ideia central, argumentos principais, argumentos secundários, pronto. Agora, eu vivi uma situação em que eu fiquei muito apertado. O contexto foi o seguinte. Estava em debate no Brasil... era o plebiscito sobre sistema de governo, parlamentarismo versus presidencialismo, em 1993, né? 5 anos após a Constituição de 88. Depois, se tiver tempo, eu conto por que esse plebiscito apareceu. O foco agora não é esse. Não, beleza. E na época eu era afiliado ao Partido dos Trabalhadores, e dentro do PT houve um debate em que parlamentaristas e presidencialistas petistas iam para debate até que o partido tivesse uma definição sobre o que defenderia. Beleza. Acabou ganhando o presidencialismo, que na época era a minha defesa. Sim. Só que eu fui para um debate interno na Câmara Municipal de Jundiaí, com 500 pessoas na plateia, eu contra o José Genuíno. Poxa! Pensa numa surra. Eu apanhei. Foi uma oportunidade em que nenhuma oratória, nenhuma retórica que eu utilizei funcionou. O José Genuíno me engoliu. Experiências, isso aí é experiência. Que isso, olha que legal. E o José Genuíno, ele foi um dos parlamentares com maior domínio do regimento interno da Câmara Federal. Essa é uma outra artimanha. Você tem que dominar o ambiente, o conhecimento. Então, eu tenho assim, ter apanhado do corintiano José Genuíno, para mim, que sou corintiano, não foi problema. Eu apanhei de um gigante da oratória. Sim, sim. Mas apanhei, viu? Apanhei. E assim, eu nunca parei para assistir uma palestra dele toda, não tive oportunidade, nem sei se tem no YouTube alguma coisa do tipo, mas já, é claro, já vi pronunciamento e tudo mais.
E ele é muito, assim, ao meu ver, ele tem um discurso doce. Ele tipo, ele bate com luvas, né? Sem deixar marcas, né? Eu apanhei de muitas luvas naquele dia. Então, eu acho que isso é interessante, porque tem gente que é mais eloquente. Você pegar aí na história do Brasil, o Lacerda tinha uma oratória muito, muito forte, né? E impositiva. E você tem alguns... Oi. Deixa eu colocar um grande orador para mim foi Leonel Brizola. Total. O Leonel Brizola é o seguinte: a imprensa perguntasse o que fosse, ele respondia à pauta dele. Ele não desconsiderava a pergunta do jornalista. Ele não desconsiderava, mas se fosse algo irrelevante, ele destinava 15 segundos para o jornalista e ele falava o recado dele. O Leonel Brizola foi um grande mestre na política brasileira quanto a muitos aspectos, sobre muitos aspectos. Sim, sim. Deixa eu dar um oi aqui. Oi, oi. Meu sogro, minha sogra, estão lá em Salvador. Estou falando com a minha filha. Mas vamos lá. O que você falou aí. E ele tinha uma conversa muito do povo também, né? Ele tinha esse detalhe. Eu até brinco que... Vou falar uma frase que eu falei com o Igor ontem. Se você perguntasse para ele o que é cal e ele não soubesse, ele falava: cal não é cimento, porque cimento, aí começava a descrever cimento em cima daquilo que ele queria defender no momento. Ele não queria entrar numa discussão que não era importante porque ele estava preocupado, né? Então isso para mim é muito interessante. Agora, nessa experiência que você teve aí no debate, o que você, olhando para trás hoje, faria de diferente para tentar equilibrar um pouco mais o debate que você teve com o Zé Zanini? Eu me prepararia melhor, conhecendo melhor o meu antagonista, digamos assim. Sim, sim. Eu subestimei José Genuíno. Esse foi um grande equívoco. Né? Se eu soubesse, né? Então, do ponto de vista da oratória, essa é uma outra sagacidade que a gente tem que ter. Nunca subestime aquele com quem você vai debater, porque você pode se dar muito mal. Perfeito. É claro que hoje eu faria uma outra coisa diferente. Hoje eu não sou presidencialista. Sim. Mas aí é uma questão de conteúdo. O objeto aqui da nossa live é a questão do oratório. Então, eu me prepararia melhor no sentido de conhecer de maneira mais detalhada com quem eu ia debater. Bora lá. Então, eu vou fazendo links em cima das suas histórias, viu, professor? Claro. Vou fazendo links porque as pessoas estão aqui e esses links são dicas que a gente pode levar para qualquer ambiente. De tudo que você falou, quem chegou agora ou quem já está acompanhando desde o início, presta atenção no que a gente está colocando aqui em termos de histórias, mas agora vamos para a parte técnica. Primeiro, a gente entender quem é o público. Se é debate, você tem que entender com quem você está debatendo. Nós já falamos isso em duas condições. Um público de 100 pessoas e outro um público que seja uma ou duas pessoas. Então você tem que entender quem são os valores, o estilo de vida, as palavras que se usam e também, aí vou complementando, saber o que ele quer ali. Porque talvez você entende, está levando uma coisa totalmente diferente do que ele quer. E aí você desconecta também. Faz parte. Aí vamos fazer mais outra linkagem aí. Você falou sobre conhecimento, saber o que você vai falar. A gente defende muito esse negócio, porque chega um momento que você tem tanto conhecimento que você não consegue ficar calado. Eu ainda tenho assim, minhas dúvidas, é claro que eu não tive oportunidade de pagar para ver, mas a pessoa mais tímida do mundo, se ela começar a ler sobre um tema, vai chegar um momento que ela não consegue ficar sem falar em relação a isso. Exatamente. Eu falo que a história é própria. Lembra de eu te falar que eu, em tese, era cara de pau, mas tinha vergonha? Isso. Era mais ou menos assim. Eu sou muito conversador, sempre falei demais e na hora que colocava eu para falar na frente das pessoas, agora é você que tem que ir, Varis. Pronto, aí você matou a criança. E o que acontece? Eu comecei a ler sobre oratória devido à carreira profissional, ler. Depois que eu tinha lido 20, 25 livros mais ou menos só desse tema, que o oratório entra retórica, entra saber ouvir, entra um punhado de coisa, só desse tema chega um momento que você está conversando com um amigo, o que você está falando é igual doutorado, é igual doutorando. Ele só fala sobre a pesquisa dele, ele não tem mais nada na vida dele a não ser a pesquisa. E aí você começa a falar
E aí começou a falar, é só estruturar uma linha de raciocínio, só planejar direitinho, só ver o que você vai, como você vai, aquela velha historinha da professora lá da quinta série. Como que eu escrevo uma redação? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Se seguir a dica da professora ou do professor da quinta série, você já tem sua palestra bem definida e bem clara para as pessoas. Só para dar um recapitulado aí, beleza? Beleza, é o que nós chamamos aqui de ser didático, o que não significa cair no didatismo, né? Sim, achar claro. que a forma vai substituir o conteúdo. Não, não você tem que adequar tudo, né? No tempo e no espaço. É o equilíbrio para tudo. Não adianta. Nós estamos aí passando perrengues aí pelos extremos que nós estamos vivendo, e extremos políticos, e com oratórias que te levam a acreditar em coisas absurdas, se a gente pensar bem. Não quero entrar em detalhes, mas existe seres humanos comunicando com a sociedade mentiras que acaba que você fala, nossa, como que acredita? Mas é o jeito que ele fala, é a postura que está, e a gente tem a sociedade que acaba, a referência é esse cargo é um cara que sempre fala a verdade. A referência é essa, historicamente, considerando ditadura, considerando pós-ditadura, antes-ditadura, esse cargo é a nossa referência. E aí a referência começa a colocar mentiras de forma forte, veemente, e as pessoas começam a acreditar. É o mal que a gente tem de uma boa oratória. É um dos poucos maus que a gente tem de uma boa oratória, né? Eu considero importante também, Evaristo, pontuar o seguinte. E aí eu aprendi com meu concunhado Ricardo Ramos, né, que trabalha na área de marketing, de publicidade. Você não pode ser artificial, no sentido de que se você tiver uma imagem que não esteja colada àquilo que você é pela sua trajetória, pela sua concepção, pela sua prática, rapidamente essa imagem será desfeita, né? Então não adianta, por exemplo, eu querer disputar eleições dançando uma música só porque ela é a música do momento. Não dá. Não faz parte da minha trajetória. Então, a marca de coerência entre o que você faz, o que você comunica, ela tem que se estabelecer. Por outro lado, eu não posso chegar num comício e iniciar o comício com uma mesóclise. Opa! Mesóclise? Que trem que é esse? Far-me-ei entender. Se eu falar far-me-ei entender, pronto, acabou. O povo já vai embora. Já está pedindo um churrasquinho ali com o rapaz, já pede entendeu? um algodão doce, já vai comer alguma coisa. Eu posso até saber usar a mesóclise, eu posso saber o que é a mesóclise, mas para que a mesóclise serve na comunicação com a polis, com a cidade, com o público? Com a diversidade, com um nível de conhecimento totalmente diferente. Isso é mais para... eu não posso surfar na onda do momento. Tem muito político que se define pela sua silhueta, pelo seu layout. Isso tem alguma eficácia eleitoreira? Sim, tem. Sim, claro. E depois faz o quê? Então é melhor você ser coerente, é melhor você seguir a sua trajetória, aprender sempre, né? Incorporar novas aquisições, tem que fazer isso mesmo, mas não queira passar uma imagem descolada daquilo que você é e fez e pensa. Não vai dar certo. Não dura muito tempo, esse que é o detalhe. Você não consegue fingir muito tempo. Legal. Tem um colega que parece que perguntou sobre discursos de 9, 12 horas, não é isso? Aqui a referência é Fidel Castro, né? Olha lá, ó. Lesa B19. É a Elecilda. 12 horas de. Não dá. Né? Quer dizer, aí é um exagero. Talvez em determinado. Eu talvez tivesse paciência de ouvir Fidel Castro falando 12 horas, não, mas umas 3 horas, 4 horas, até 5 horas. Sim. Mas no público para o qual eu me dirijo, será que todo mundo tem a paciência que eu teria? É preciso pensar. Há momentos que cabem discursos desse tamanho, há outros que não. Não. Sim. Então a gente tem que se adequar também
há uma dimensão que é incontornável, é o tempo de fala. A pior coisa que um político, só para fechar a ideia, a pior coisa que um político pode ter durante um debate é ser cortado no meio da fala. Ele não conseguiu apresentar a ideia porque ele parecia o Rolando Lero. Lororô, cheio de lorota. Não dá. Você tem que ter foco. Legal, legal. Olha aí, mais duas coisas que a gente vai pegar dessas perguntas. Discurso de 12 horas, né? E o que a gente faz? Vamos pensar que não seja um discurso, meu colega. Vamos pensar que você vai dar um curso, uma aula, ficar o dia todo dando aula. O que você pode fazer para gerar um engajamento? Transforme suas aulas em mini palestras. Porque aí você vai criar empolgação, desenvolver e concluir. Empolgação, desenvolver e concluir em vários momentos, para não ficar aquele negócio. Vou criar a introdução aqui, desenvolvo durante 7 horas e depois eu concluo. E aí você cai naquela monotonia. E o colega hoje, em momentos de WhatsApp, ele já tem pesquisas apresentando aí que com 7 minutos você já perdeu toda a concentração do aluno ou do seu público. A nossa escola tem 45 minutos em média de aula, porque na época que foi instituído esse formato, era o que se considerava que a pessoa conseguia concentrar-se e manter ativa ali na mensagem. Mas hoje nós estamos aí em 7 minutos. E quando você passa para a rede social, você tem o Instagram que provou que 15 segundos é o tempo suficiente para passar o que você é, o que você faz e o que você quer vender. Olha que loucura, 15 segundos, que é o que vai no Stories, para você falar o que você é, o que você faz e o que você quer vender, em tese. Então, quanto mais objetivo você for, mais claro, mais realista com o ambiente que você está atuando, mais assertivo, mais chance você tem de conectar e de ser entendido pela turma. E aí vem o duro é controlar a ansiedade. Bora lá. Você tem algum comentário? Depois a gente volta nessa aqui. Tenho. Eu acho que é claro que a timidez, a experiência vai te dando condições de superar. A timidez é um importante fator que gera ansiedade, não é o único. Mas eu diria o seguinte: se você dominar adequadamente, não é necessário plenamente, mas se você dominar adequadamente o conteúdo do que você vai falar, somando isso à experiência, à respiração. Eu sou uma pessoa ansiosa, mas eu fui incorporando técnicas, terapias como relaxamento, meditação, yoga, vinho, chimarrão, tudo isso. Né? Tereré, aqui, conhece o tereré? Chimarrão. Opa. Esse é o tereré. Esse é o tereré? É porque em Uberlândia tomar chimarrão precisa ser amante do calor. Né? Ou seja, existem técnicas que você pode lançar mão delas para dominar a ansiedade. E a própria experiência. Ninguém nasce não ansioso. Não existe isso. E todos nós temos alguma ansiedade. Né? Eu, por exemplo, agora, como pré-candidato a prefeito, eu não vejo a hora de começar a campanha e tirar o pré da frente. E virar candidato. Mas se eu não tomar cuidado, daqui a pouco eu vou usar a expressão sem o pré na frente e eu vou perder a oportunidade. Perder a oportunidade e levar uma multa da Justiça Eleitoral. Então, controlar a ansiedade é fundamental. É fundamental. Né? Posso entrar com algumas dicas para a galera que perguntou? Claro. E eu acredito que você vai se encaixar aí, vai perceber que quando você está em ambientes assim novos, né, geralmente a ansiedade vem quando você está num ambiente anormal. Quando você faz a mesma apresentação em ambientes parecidos, a ansiedade só vai diminuindo, é questão de prática mesmo. Mas a gente defende que a respiração é de suma importância, como você falou, tem vários exercícios que se faz, você pode puxar com o nariz, respirar, soltar com a boca, soprar no meio do dente, fazer alongamento, mas conectar-se com o ser superior também ajuda. Momentos antes, você vai lá, pensamento positivo, e ao mesmo tempo você tentar mentalizar o que você tem que fazer, porque eu brinco que minutos antes da apresentação tem a tal da adrenalina, que ela traz toda essa ansiedade, toda essa loucura, e ela é mais ou menos assim, é um leão na sua frente e você tem que brigar com esse leão. Só que o leão, ele te pega ele te atrapalha durante 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Se você passar por isso,
tudo volta ao normal. Porque o seu corpo, o seu cérebro vai entender que aquilo ali não tem ninguém que vai te arrancar pedaço, que vai te cortar, que vai te dar um tiro. Ele vai entender, não, peraí, aqui tá tranquilo, ninguém tá vindo para cima de mim, não. E por isso que no início da apresentação é muito importante, um pouquinho antes, você fazer um exercício de relaxamento e no início da apresentação você falar coisas que você mais tem conhecimento ou que viveu. Contar uma história sua, porque essa história tá com você aí no sangue. Você não tem muito risco de esquecer. E a partir do momento que isso vai passando, 3, 4 minutos, a adrenalina vai se dissipando e você volta para o tema central. Então, para quem tem... Assim, vamos lá para dicas de políticos. Políticos que vão fazer discurso, o que ele faz no início? Quem está aqui, se for algum candidato ou um pré-candidato, o que ele faz? Ele chega, principalmente em cidade interior, sou de Centralina, e lá todos os candidatos, pelo menos quando eu assistia, faziam o seguinte: olá, um abraço para o José da esquina não sei das quantas, um abraço para a dona da padaria não sei das quantas, um abraço para o fulano lá da avenida, da mercearia, porque isso ele não tem risco dele esquecer. Então ele faz isso durante 2, 3 minutinhos e depois ele começa o discurso dele, porque ele já passa aquela adrenalina e já tem condição de raciocinar o que ele está falando e não ser só uma máquina soltando palavras a todo momento. Então, no início, uma das dicas que se tem é você buscar informações que já está tranquila no seu cérebro, você já repetiu essa informação várias vezes, você já fez isso várias vezes, e depois você entra no conteúdo que talvez você não tenha repetido muito aí no seu dia a dia. Eu queria dialogar aqui com essa questão levantada pelo Moacir. Opa! Agora, nesse período de ensino remoto, como adequar a oratória. Perfeito. Pensando em termos show. Eu quero dizer o seguinte: já existem estudos na área de linguística e de comunicação que dizem o seguinte: o conteúdo que você prepara para 45 minutos de uma aula, para uma aula presencial, você vai desenvolver numa aula remota entre 15 e 20 minutos no máximo. Por quê? Porque esses dispositivos e essa mediação digital, essa parafernália toda, Sim. ela condensa tempo e espaço. Então, numa aula remota, não existem os poros que numa aula presencial estão presentes. Então, você já reparou, Evaristo, como nós nessa pandemia estamos exauridos mentalmente? Total. Esta atividade de agora é a terceira que eu faço neste dia de sábado, né? Desse tipo. Igualzinho. Eu vou chegar ao final do dia muito mais cansado do que se tivesse dado aulas presenciais. Então aí tem uma dica. Sim. Calma. Você não pode trabalhar numa aula remota como se estivesse numa aula presencial. O seu tempo é mais condensado. Você tem que criar estratégias para que não fique na dependência apenas da verbalização, da oratória. Né? Isso é importante. Eu não quero aqui fazer apologia da fugacidade que as redes sociais têm também. Porque não há conhecimento aprofundado nos 15 segundos dos stories dessa rede. Não há. Então, um pouco de tranquilidade quanto ao seguinte: você não vai esgotar tudo em 15 segundos. Me permita contar um outro relato importante. Bora. Em 1919, eu proferi 46 palestras em escolas, igrejas, sindicatos, entidades de classes sobre a reforma da Previdência. Todo mundo conhece a minha posição. Eu sou um duro crítico da reforma que foi feita. E eu me deparei em várias oportunidades com um público que tinha militantes do campo bolsonarista. Sim. Se eles são militantes do campo bolsonarista, isso significa que eles se levantavam, se contrapunham agressivamente a mim, né? Agressivamente. Se você perder a cabeça, eles ganharam o debate. Porque perder a cabeça é dar razão ao tipo de argumento desse antagonismo, especificamente falando. Então é cabeça fria. Você não pode ter a pretensão de que será unanimidade.
Sim, Isso sim. é de uma arrogância, de uma presunção enorme. Opa, beleza. Né? Mais uma dica que eu tenho para a galera aí. Posso falar? Claro. Unanimidade. Vá para uma apresentação sem querer agradar todo mundo. Isso aí é outra coisa que tira o peso das costas, que tira Isso, exatamente. Ansiedade. ansiedade. A gente estou terminando de diagramar um livro agora, tá nas retas finais, e nesse livro tem lá, é a regrinha do 50 mais 1. Então você vai lá para ganhar 50% mais 1, o resto, porque tem gente que vai estar contrariada, tem gente que vai ser totalmente oposto ao que você defende, e aí você, para agradar aquela pessoa, um exemplo como a pessoas, o perfil que você citou aí agora, você tem que passar para o lado deles. O único jeito de agradar. Agora, você não precisa agradar todo mundo. Você vai lá, agrada 50 mais 1 que resolve. E voltando aqui à pergunta do colega Moacir, né? Pergunta não, comentar sobre aulas remotas, e você pontuou muito bem sobre a remota é um condensado, ali você não tem interferência, você não bebe uma água do jeito que é, você não tem um aluno te chamando para tirar uma dúvida, você tem uma série de coisas que não se tem, na verdade, dentro do seu quarto, dentro do seu estúdio, para falar para as pessoas. E o que eu peço para as pessoas aplicarem, peço porque cada um toma a sua atitude, cada um faz do jeito que acha que tem que fazer. Na distância, a melhor coisa que a gente tem para fazer é conectar com as pessoas. Agora, como? Conversando, dando nome para a pessoa, falando o nome dela, fazendo com que ela se posicione, jogue perguntas para que eles respondam. Eu vou até contar um episódio muito engraçado. Fui dar uma palestra agora para a escola estadual, recentemente. E nessa palestra tinha lá 60 pessoas e tinha professores e alunos. A primeira didática que eu fiz, depois de uns 10 minutinhos, que aí já vem aqueles 7 minutos, que a teoria diz que eles já começam a perder a atenção. Então deu uns 10 minutinhos, eu falei, agora é a hora de eu intervir de alguma forma. Falei, gente, agora vocês têm de 1 a 2 minutos para fazer uma pergunta para mim. Parei, bloqueei meu microfone e esperei, contabilizei, não esperei dar 2 minutos, que 1 minuto a pessoa já consegue pensar. Beleza, pessoal, já deu 2 minutinhos, volta aqui. Aí eu abri a tela do lado, agora eu vou escolher o nome. Aí a hora que eu corri assim, puf, fulano de tal, qual é a sua pergunta? Quando é fé, fulano de tal saiu da reunião. O que é isso? A pessoa tem tanto medo de falar em público, que ele, sem eu estar o vendo, ele ainda sai da reunião. Olha que loucura. Aí depois você, é claro, tira a onda, brinca nesse sentido, mas aí eu fui lá para outra pessoa. Fulano de tal. Agora você abre o microfone e pergunta. A hora que o primeiro perguntou, aí pronto. É aquela velha história. Abriu a porteira. Todo mundo que eu ia perguntar, saía perguntando, falava as perguntas. E é uma forma de você demonstrar para eles que, opa, eu estou te vendo. Você não está só ouvindo, não. Eu sei que você existe. Eu sei que você tem coisas para falar para mim também. Então, algumas dicas que eu dou para o colega aí desse trabalho remoto é interatividade. Se você puder usar a didáticas nesse sentido, você sempre vai ter um ganho bem bacana e as pessoas se conectam mais com você, ao invés de você ficar só olhando, lendo ou só falando. Tem uma observação aqui da Daniela, que foi uma brilhante aluna minha, né, na UFO. Eu também tenho uma amiga que foi, desculpa, eu tenho uma amiga que foi sua aluna, Thalita, a hora que ela viu o post, ela foi professor e tal. A Daniela fala, se você quiser agradar a todos, não vai dar certo, é verdade. Frustração total. E aí eu estou vendo que nós já estamos caminhando aqui para o final, não é isso? Isso. E o Instagram adora passar rasteira na gente no meio da fala. Eu vou procurar ser bem sintético aqui. Sim. Eu tenho convicção de que o Marx também tinha razão quando dizia que todo concreto é a síntese de múltiplas determinações. Se você for capaz de, por meio de empatia com o público, partindo por vezes de exemplos deles, mostrar as determinações que estão por trás daquilo que é exemplo, aparência para eles, você se credencia pelo grande critério da comunicação, falar a verdade. Falar a verdade, né? E ser bem objetivo. Passa seu canal aí para quem está nos ouvindo, porque para as pessoas te acompanharem também, professor. Professor Edilson, você colocou lá no YouTube, Professor Edilson, já aparece o canal.
que é uma forma bem interessante também da gente se comunicar. Legal, legal. Eu agradeço, eu espero ter atendido aí as expectativas de quem está nos acompanhando e, ao mesmo tempo, o tema oratório ele não se resume ao que nós falamos aqui, nós tentamos contextualizar muitos assuntos voltados para a política e, para quem está aí nos ouvindo e tem interesse em entrar na política, que é a única forma que a gente tem de mudar o Brasil e mudar o mundo é fazendo política, eu acredito veementemente que a oratória é um dos passos mais importantes. Não é para enganar as pessoas, mas sim para você convencer e fazer com que as pessoas acreditem naquilo que você tenha conhecimento, naquilo que você queira devolver para a sociedade de alguma forma. Agora, como fazer isso, né, gente? Vários meios. Você tem aí, o YouTube hoje é uma escola, só que não vai de qualquer jeito, porque senão você fica doidão. Siga pessoas que têm a condição de passar coisas mais fundamentadas, mais lógicas, e a partir desse momento você começa a traçar o seu caminho. E não tem como falar oratória sem remoto, sem distância, sem falar igual nós estamos falando aqui pela live. Isso não tem como fugir mais. Uma conversa que nós tivemos aí uns 4 meses atrás, né, professor? Não sei se eu contribuí, mas uma coisa é fato, você está fazendo o que eu comentei com você na época, muito bem feito e os resultados você está colhendo aí. E temos 50 segundos, manda bala, é contigo, um abraço, Não, gente. eu quero dividir, agradeço os seus elogios ao esforço de comunicação de qualidade que temos feito. Eu quero dividir esse mérito com toda a minha assessoria, em particular sim. com o Nasser e com a Luísa, né, mas toda a minha assessoria, a história do meu partido está por trás disso. Um grande abraço, foi uma imensa satisfação e a interlocução com o Evaristo é sempre muito tranquila e inteligente. Opa, obrigado. Fica com Deus todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Um abraço. Valeu.